Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Fonte da Prosperidade Investimentos. Eu sou Léo Hauck e através desse primeiro vídeo, desse primeiro episódio, vamos criar uma playlist com 8 episódios no total, uma série de vídeos educativos tratando do tema História e Curiosidades sobre o dinheiro e sobre os investimentos. O objetivo dessa série é educar e entreter com conteúdo histórico, financeiro e comportamental. Se você gosta do tema, já deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para que o YouTube possa notificá-lo dos próximos 7 episódios assim que eu lançá-los aqui no canal. Vamos ao primeiro episódio, o episódio de número 1, o começo de tudo, o escambo. E aí, pessoal, vocês sabem o que é escambo? Não? Antes mesmo do Pix, do cartão de crédito, débito que utilizamos hoje, até mesmo da moeda, já existiu então o escambo. Escambo é uma prática ancestral, trocar bens ou serviços sem uso de moeda. O História acompanha então toda a história da humanidade desde tempos mais antigos, que foi o principal motor impulsionador do comércio antes da invenção do dinheiro. O escambo nada mais é do que uma troca. A origem, então, do escambo aconteceu na pré-história, especialmente quando o ser humano deixou de ser nômade e fixou em determinados locais, trazendo, então, o conceito de sedentarização, criando as primeiras comunidades. Com a criação das primeiras comunidades, surgiu o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, da domesticação de animais, e fez com que a humanidade daquela época começasse a ter produção excedente. E com a produção excedente surgiu a necessidade das trocas desse escambo. Por exemplo, eu era pescador, tinha um excesso do meu pescado, e na comunidade vizinha tinha um agricultor que produzia o milho que eu precisava. Então eu tinha um interesse no milho produzido pelo agricultor, e o agricultor tinha um interesse no meu pescado. Então nós nos reunimos e fazíamos a troca. Quando havia esse interesse mútuo, a gente chamava isso de coincidência de desejos. Então as trocas aconteciam somente quando havia o quê? Interesses mútuos e desejos. Eu produzia algo que era interessante para o outro e o outro tinha interesse naquilo que eu produzia. E esse então comércio inicial, né, essa troca, esse escambo inicial, fez com que determinadas mercadorias, determinadas coisas passassem a ter mais valores do que outra. E essas coisas foram taxadas como moeda mercadoria. Exemplo, eram os gados, especiarias, o sal e as peles dos animais. Então, esses itens exemplificados passaram a servir como uma forma de moeda mercadoria, facilitando então essas trocas. Então, esse estágio ele foi o quê? Um momento muito importante para a criação de trocas mais complexas do que vinham sendo ocorrendo até então. Mas ainda, mesmo assim, a moeda, com a criação da moeda mercadoria, ainda tinha algumas limitações, como a divisibilidade e o transporte dos pagamentos, né? Eu precisaria levar esse pagamento de um ponto ao outro e tinha ainda certas dificuldades nesse sentido. No nosso país, no Brasil, como que aconteceu, então, o início do escambo, o início das trocas? Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles encontraram, então, os povos nativos. E aí, com o interesse, então, de incentivar a, a esses nativos a trabalharem para eles, eles começavam, então, a oferecer objetos de pequenos valores, como, por exemplo, espelhos, pentes, facas, tecidos.
com o objetivo de fazer com que esses povos nativos trabalhassem na extração do pau-brasil para eles naquele instante. E essa situação, essa prática, ela foi muito importante, ela foi essencial para a exploração inicial das riquezas no país. Foi assim que tudo começou, gerando então o estabelecimento de uma economia monetária na nossa colônia brasileira. Como é que então saiu dessa troca, dessa maneira a gente fazer a negociação dos meus produtos para a moeda moderna? A evolução da moeda mercadoria, que a gente acabou de citar para vocês, para moedas metálicas e posteriormente para o dinheiro em papel, foi uma resposta à própria limitação que os escambos tinham naquele momento. Então, o escambo, embora eficaz em comunidades pequenas, tornava-se inviável em sociedades o quê? Maiores, de dimensões maiores, e com um comércio ainda mais distante, isso era mais dificultoso ainda, pois dependia da busca de uma dupla coincidência de desejos que começaram, então, a não ocorrer a todo tempo, né? Então, esse dinheiro veio padronizar o valor e facilitou o comércio em larga escala. E aí, o escambo hoje, ele deixou de existir completamente? Não, não deixou. Apesar da gente ter hoje um sistema financeiro moderno, em comunidades locais, grupos de pessoas se reúnem para trocar bens e serviços, e é uma forma de escambo aí moderno. Outra é no mundo digital. Em algumas plataformas, pessoas interessadas em trocar roupas, por exemplo, trocar livros, outros objetos quaisquer, elas se inscrevem nessa plataforma e realizam essa troca, que é uma forma também moderna de escambo. E no agronegócio existe a prática do que é chamado barter, que é o quê? Uma forma moderna de escambo também, cujo objetivo é eu trocar meus insumos agrícolas, né? Ele vai ser então pago através de parte da minha produção futura. Então, dessa maneira, a partir dessas trocas simples iniciais, aconteceu a evolução até a gente ter o sistema moderno de economia que a gente encontra hoje na sociedade contemporânea. Então, não perca o próximo vídeo, episódio de número 2, o nascimento da moeda. Espero que você tenha gostado desse primeiro episódio dessa série. Se gostou, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para que o YouTube possa notificá-lo dos próximos vídeos assim que eles forem postados aqui no canal. Deixo aí embaixo também para vocês as nossas redes sociais, nosso e-mail de contato, que é o fonte da prosperidade invest@gmail.com. Encontro com você no próximo vídeo. Até lá, fique com Deus.